Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast MetaCast. Aqui nós abordamos todos os assuntos da área comercial. Para você que tem uma loja, para você que tem uma equipe comercial, para você que lidar com vendas todo dia, a gente sempre traz os melhores materiais, as pessoas que têm uma experiência na área comercial e sempre profissionais diferentes. E hoje, quero dar uma boa noite especial ao Fernando Carioca, que é um grande amigo meu de longa data, né? Dá uma boa noite pro pessoal aí, Fernando. Boa noite, eu sou o Fernando, sou conhecido como Carioca, pelo sotaque vocês já vão perceber, né? Eu não falo Fernando igual o povo aqui de Londrina. Sou natural lá do Rio de Janeiro e estou aqui em Londrina desde 2008 e desde 2009 na área de vendas. Que legal. Com muita alegria. Que bacana, Fernando. E o Fernando trabalha na área do agronegócio. É um assunto que a gente não abordou aqui ainda no podcast, que eu gostaria muito de trazer. O Fernando já tem uma experiência grande nessa área, trabalha numa empresa de renome nessa área e ele vai hoje abordar um pouquinho do assunto agro. Lembrando que a gente sempre fala de vendas aqui e a vendas ela abrange tudo. Então, para você que também tem uma loja, um comércio simples, ele também pode dar dicas especiais aí de como lidar com uma equipe, de como lidar com a sazonalidade de vendas. Enfim, você consegue, dentro do que a gente vai falar, aproveitar o material e levar para a tua empresa. Não se esquece de se inscrever no canal, tá aqui embaixo, o link está aqui embaixo. Acompanha junto com a gente aí que a gente vai estar disponibilizando sempre os melhores materiais de vendas para que vocês possam desenvolver a área comercial. Às vezes você tem uma empresa e você acha que você não precisa da área comercial. E hoje o comércio ele é tudo. Vendas é tudo. Para você que tem uma clínica, para você que tem um consultório odontológico, tudo hoje é vendas. E a gente sempre aborda assuntos importantes sobre a área comercial, de como lidar com isso dentro da sua empresa. Tá bom? Fernando, quero começar te dando boas-vindas. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Eu que agradeço poder falar sobre aquilo que eu amo fazer, né? Eu falo que eu tenho uma alegria de sair todos os dias e falar assim, nossa, eu vou sair para vender, né? É uma alegria para mim poder partilhar um pouco com vocês que estão em casa, dessa um pouco de experiência aí desde 2009 nesse ramo maravilhoso. Né? Eu também gosto bastante. Fernando, você trabalha na área do agronegócio. Isso. Como que o mercado de reposição de máquinas do agronegócio evoluiu nos últimos anos? O que você pode falar para nós? Porque a pessoa que está em casa, ela acha que o alface chega de graça ali, né, meu? Chega na área de venda, ninguém plantou, ninguém colheu. O que você pode falar para nós que o mercado de reposição de máquinas evoluiu nos últimos anos? Como que ele evoluiu? Hoje, principalmente, Rafael, com a industrialização no Brasil. Muitas montadoras estão com sede no Brasil para facilitar essa reposição. Nós mesmo, a minha empresa, ela tem a gente chama de C3, lá em Curitiba, aonde dali ela manda peças para toda a América Latina, não só para o Brasil. Então, a reposição, nós falamos sempre de máquina parada. A minha empresa ela tem um sistema de e-mails, que o mecânico foi lá, detectou que a máquina está parada por falta de uma peça, esse e-mail já cai para o diretor da empresa e vai caindo consequentemente até o chefe daquele mecânico. Para quê? Para que aquela máquina fique o menos tempo parado possível. Por quê? A máquina parada ela está trazendo prejuízo para o proprietário da máquina, porque ela está deixando de produzir. Então nós temos esse sistema hoje assim, full time. Tempo todo, final de semana, se possível, não tem no C3, que é ali em Curitiba. Precisamos tirar da linha de montagem. A linha de montagem está em São Paulo, onde a gente tira a peça para entender o nosso fornecedor, o nosso cliente final, no prazo aí de 24 a 36 horas de máquina parada. Legal. E o Brasil é um país que está evoluído nesse sentido, porque sempre quando a gente vai falar de evolução, a gente fala em países desenvolvidos, né? A gente fala dos Estados Unidos, a gente fala da Europa, a gente fala da China. E o Brasil é um país evoluído nesse sentido ou ainda tem muita mão de obra? Sim. Uma boa pergunta, Rafa. Eu tenho vivido muito isso. Eu sempre, quando eu vou vender uma máquina que custa... Você lidar direto com o fazendeiro, né? Exato. E ela custa muito caro. Um ticket médio aí de 1.600.000, eu estou falando. Ticket médio, tem máquina de 10 milhões, eu estou falando de máquina de 1.600.000. Então, ticket é médio bem alto. E eu falo assim, você vai dar para quem operar? Aí vou responder a sua pergunta nisso. Porque hoje nós não evoluímos tanto porque nós não temos uma mão de obra qualificada para operar as máquinas que vêm de fora. Tem a máquina, mas não tem a mão de obra. Grande exemplo, hoje nós já temos máquinas na Europa elétrica. No Brasil, uma realidade? Ainda não é.
Eu já tenho para vender, tenho até no meu pátio para poder vender, mas eu não consigo vender porque ainda não é uma realidade do Brasil. O Brasil está crescendo? Sim. Em tecnologia? Sim. Mas ainda está muito lento ainda. A desconfiança ainda é muito grande. O fazendeiro, ele é daquele, assim, o meu vizinho fez, deu certo, eu vou fazer. Se ele não deu certo, eu não vou fazer. Então ainda é um passo de formiguinha que nós estamos fazendo. Está construindo essa relação. Construindo essa relação em tecnologia, mas já evoluiu. Porque o agro no Brasil é fortíssimo, Sim, né, cara? hoje o PIB nosso, graças ao agro, né? Porque ele sustenta o Brasil e ainda manda para fora. Mas assim, ainda em tecnologia nós ainda estamos engatinhando ainda, mas já damos passos grandes. Eu posso dizer de 2009 que eu tô até hoje, demos passos largos aí nessa evolução de tanto de plantio, de colheita e etc. E quais são os desafios para você vender peças e máquinas agrícolas em regiões remotas? Porque você trabalha aqui no Norte Velho, né, cara? Região que a gente chama de região da fome, né, cara? São Sebastião da Moreira. Eu não consigo imaginar São Sebastião da Moreira com uma máquina de 1.600.000. Deve ter muito fazendeiro rico ali. Como é que é o desafio para trabalhar em regiões como essa? Vou falar para você que outro dia eu fui com um fazendeiro lá de São Sebastião da Moreira. Levei ele lá em Curitiba para ver a máquina nossa. E daqui para lá ele gastou 90 milhões de reais comprando 3 fazendas. O cara que mora aqui. Ele mora aqui. Ele comprou daqui Curitiba, eu dirigindo, ele no telefone, conversando com não sei o quê. Não, 45, eu pago 30, que não sei o quê. Eu falei assim, o que ele está comprando? Aí o amigo dele está comprando fazenda. Eu falei, você está brincando? Ele falou, daqui para lá, daqui em Curitiba, numa manhã, ele gastou 90 milhões de reais comprando fazenda. Então a gente acha que ali o pessoal simplesinho, mas ali o pessoal tem dinheiro. Tá? É um pessoal de poder aquisitivo alto. Qual que é a grande diferença, Rafael? Eu atender uma capital, Curitiba, e eu atender ali um produtor final. Eu atender uma grande empresa, a Coamo, que é hoje é a maior empresa, maior cooperativa. E o Paraná é exemplo de cooperativa. Exemplo de cooperativa na América Latina. Copacol, Copavel, Copagil. Nós atendemos todas essas... LAR, né, meu? Exatamente. Atendemos todas essas cooperativas. Lá é custo por hora. Quanto que a minha máquina custa por hora? Quanto que é a sua manutenção, Fernando? Para eu poder fazer uma manutenção preventiva na sua máquina, quanto que eu vou gastar? Então ele tem que saber quanto que é o fluxo de óleo hidráulico, quanto que é a pressão da bomba, tudo isso para os engenheiros dessas grandes empresas é assim. Então é uma venda totalmente técnica, nos detalhes. Você vai estar com a concorrência ali, diferente para uma venda. O fazendeiro entende disso aí, né, meu? Não, isso na grande empresa. Na agricultura, no fazendeiro ali, o seu João que está ali plantando, no caso esse meu cliente que fomos lá para Curitiba, é quanto que ela gasta de diesel. São contas totalmente diferentes. Porque para ele, o custo dele está no que ele tem que comprar ali de diesel, o que ele vai gastar, e se a parcela cabe dentro do orçamento dele. Então, são vendas bem diferentes. Então, o cliente daqui, o pequeno cliente... Um trabalha com o seu dinheiro, você trabalha com o dinheiro do outro, né? Exatamente. Então, o que está trabalhando com o dinheiro dele, ele está fazendo contas para caber dentro da parcela dele e quanto que aquilo vai produzir. Então, para ele, preço final é importante. Então, o fazendeiro pequeno aqui no Norte Velho, na São Sebastião da Moreira ali, ele vai ser o preço do meu equipamento. Legal. Já a grande Coamo, não. Não importa se ela é mais cara, é importante que ela produz mais com preço menos. É custo-hora. Custo-benefício. Exatamente. O custo que ela tem por hora trabalhada. A hora dela, quanto que custa essa hora? Porque eu vou trabalhar 24 horas numa Coamo, ela trabalha 24 horas. Só troca para a máquina para abastecer e para trocar de operador. Só para você ter noção. Eu diria que assim, um dos grandes segredos de eu construir uma relação legal com o meu cliente é conforme o tempo que eu atendo ele. A confiança vai gerando. Apesar que hoje há muita mudança. Então, você tem um comprador ali, ele muda, o ano que vem é outro. Infelizmente. Tem redes aí que eu já estou atendendo, nos 20 anos que eu estou atendendo, uma vez por ano eles mudam. Então, assim, eles têm uma mudança muito grande. Mas eu diria que o grande segredo lá da gente construir boas relações, vender bem, é o tempo que a gente trabalha na pasta. Porque eu sempre falo para os meus vendedores, o nosso negócio é fazer o melhor negócio para o cliente e para a empresa. Eu não posso fazer um negócio que seja
tão bom para o cliente que seja ruim para a empresa e não tão ruim para a empresa que seja tão bom para o cliente. Então eu tenho que fazer um negócio que seja lucrativo para a empresa, mas eu trazer um bom negócio para o cliente, um negócio confiável. Entender o momento que é hora de comprar muito, é hora de comprar pouco, a hora que está subindo muito, o cliente vai aproveitar a oportunidade e a gente vai colocar um pouco mais de mercadoria. A hora que o produto está um pouquinho mais estável e a gente fala, não precisa trabalhar com estoque tão alto. É assim que eu trabalho no cliente, é assim que eu construo uma relação de confiança. Como que você constrói uma relação de confiança com os produtores rurais? Como é que você constrói? Porque eu imagino você chegando lá... É difícil. Você chegando lá e o cara vai comprar uma máquina cara, né? Um trator ou uma máquina agrícola cara. Como é que você constrói esse relacionamento com o cara? Rafa, eu vou falar da minha experiência nesse longo tempo de venda. Você troca o teu barbeiro toda vez que você vai cortar o cabelo? Por quê? Troco sempre, eu estou sempre o mesmo. Você tem noção? Aliás, fiz a barba hoje cedo com ele. Tá bonito, tá bonito. O meu lava rápido era aqui nessa rua, na rua Pará aqui. Ele saiu daqui, eu tenho um carro da empresa e a empresa me dá um carro. Você tem noção, teve carro da minha empresa que nunca ninguém lavou, a não ser ele. Eu sou fiel ao meu lava rápido. De chegar ali, ele fala assim, tá cheio. Tá bom, amanhã eu volto. De tão fiel que eu sou. Por que eu sou fiel? Por causa que ele é mais barato? Na relação que você construiu de confiança com ele, né? Pela experiência, Rafa. Nós, antigamente, vendia mais quem tinha um produto mais barato, não era? Eu vou comprar do Rafael porque o produto dele lá está mais barato. Beleza. Depois nós começamos a comprar um melhor produto. Não, nós precisamos ter o melhor produto, porque agora nós já vendíamos mais. Depois agora, nós passamos dessa era. Nós estamos na era da experiência. Porque hoje em dia eu falo assim que não tem uma empresa que faz um produto ruim. Exatamente. Hoje em dia ninguém é bobo mais, né, cara? Todo mundo faz um produto que tem um pouco de qualidade. E o que diferencia é os pequenos detalhes, a experiência, a maneira com que a empresa lidar com propaganda. Se você não tem uma boa experiência com aquilo, você não vai querer mais. Você vai voltar num barbeiro que não... E o que você faz para construir essa relação? E daí o cara que está aqui, ele está começando, está aprendendo, fala, pô... Né? Eu gosto de falar sempre isso, porque teve outro dia até um amigo meu que hoje já está em São Paulo, fazendo uma grande empresa dele, ele sempre fala, cara, eu aprendi com o Carioca isso que ele me ensinou e nunca mais esqueci. Rafael, tem dia que eu ligo pro cliente e falo assim, Rafael, tudo bom? Tudo? Tô aqui na padaria, você quer pão de queijo ou croissant? Aí ele, traz um croissant, tá. Eu chego lá, Rafael, eu falo de tudo. Eu falo de futebol, claro, vou falar do Flamengo, né? Vou falar de Flamengo, vou falar de Corinthians, vou falar de Palmeiras, vou falar de economia, vou falar de tudo. Menos de máquina. E vou embora. Às vezes eu fico a manhã inteira, 4 horas com o cliente. Chego às 8, saio meio-dia, às vezes almoço com ele, vou embora. Sem falar de máquina. Porque a gente faz isso, né, cara? Eu falo assim que eu construo uma relação de confiança com o meu cliente, sempre trocando ideia com ele. Às vezes você vai lá, o cara não tá bem, ele quer conversar com você. A gente é um pouco psicólogo também, a gente é um pouco amigo, a gente é um pouco parceiro. Tem clientes que por um compliance não podem almoçar comigo. Por compliance da empresa não podem, porque a empresa não permite, mas teve um dia, falou pra mim, pô, Rafa, minha empresa não tem um compliance, é um cara que eu gosto tanto de bater papo, não posso almoçar. Vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui no refeitório da empresa, a gente almoça junto aqui, porque daí tem todos os funcionários, eu almocei com ele. Cara, a gente briga pra caramba, eu e esse cliente. Ele é um corintiano, assim, roxo. Gente boa pra caramba, cara. Ele é gerente de uma rede da região aqui, mas é um cara que a gente briga direto, mas briga pra fazer negócio. Briga pra fazer bons negócios. E toda vez que a gente briga, o negócio sai, eu saio com a sensação de que eu concluí aquilo que eu precisava fazer, né? E ele também. E ele, de vez em quando, ele bate tanto em mim que ele fala, Rafa, não me leva mal, né, cara? Não vai pra casa... Vai pessoal. Né? Eu falei, cara, fica tranquilo, a gente briga aqui, a gente entende que é pra fazer um bom negócio. Então, eu acho que a relação de confiança eu construo igual você, sabe, cara? Eu tava falando ontem pra minha mulher, ontem à noite em casa, né? Que quando eu entrei em uma das empresas que eu represento hoje, o gerente me ligou e falou, vou estar em Londrina, será que a gente podia bater um papo, queria entrevistar você, tal. E eu comecei nessa empresa uns 20 anos atrás, a empresa de lácteos que eu trabalho. E aí a gente estava conversando de como que eu consegui essa vaga. Daí o gerente me ligou, tal, falou, amanhã cedo eu vou estar aí. Eu vou entrevistar umas 4 pessoas. E eu já pensei, o que eu preciso fazer para me destacar para eu poder... pegar essa vaga, né, cara? Pra eu alinhar, trazer esse produto pro meu portfólio. Ele falou, eu chego aí amanhã às 8, gostaria de te entrevistar umas 9,
E aí eu vou entrevistar os outros, meio-dia eu já sei quem que eu quero e a gente volta a conversar. Eu falei, beleza, então que horas você chega no aeroporto? Ele falou, 8 horas. Eu falei, 8 horas eu te pego lá, então. Ele falou, não precisa. Eu falei, cara, eu te pego lá, te deixo num local central na cidade, ali onde você possa fazer as entrevistas tranquilo. E aí você entrevista eu primeiro, porque a primeira impressão é aquela que fica, né, meu? Sempre aquele... Aí ele me entrevistou, no meio do caminho eu fui falando tudo sobre a empresa de limpeza que eu vendia para ele. Eu falei, cara, os produtos são espetacular. Mostrei todo o portfólio de produto para ele. Deixei ele ali no Pátio São Miguel, ele entrevistou. Cara, a hora que eu terminei a entrevista, ele falou, eu vou te contratar. Olha. Ele falou para mim, eu vou entrevistar os outros que eu preciso entrevistar, mas você é um cara dinâmico pra caramba. Então eu acho que são coisas que fazem diferencial no dia a dia. Você conversar com as pessoas de uma forma leve, exato. Trazer... Porque, o dia a dia das pessoas já é tão pesado que se a gente for trazer problema pro cliente, sabe? Às vezes o cliente me liga e fala, Rafael, cara, o boleto venceu lá, esqueceram de pagar aqui, eu tive um problema, cara, preciso que você resolva isso aqui para mim. Eu falo, cara, me passa o telefone da sua secretária, minha menina vai falar com ela, nós temos que falar de coisa boa, eu e você. Elas vão se resolver, fica tranquilo, não precisa se estressar com isso, né? A gente vai se resolver, sim. Mas não vamos falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Deixa que elas se entendem ali. E sempre... Cara, eu tenho uma menina que trabalha para mim que ela é espetacular. Assim, trabalha de manhã, à tarde. Se eu precisar que um dia ela fique até mais tarde, ela fica. E ela facilita muito o meu trabalho no dia a dia. Então, assim, eu acho que essa relação de confiança, ela se constrói assim. Nos pequenos detalhes. Falar, trazer uma experiência legal. Igual você falou, eu vou lá como negócio cliente, falo de futebol, não falo de negócio. Tô ali. Fala, quando ele precisar comprar a máquina, de quem que ele vai lembrar? Eu falo isso sempre no final. Cara, quando você precisar comprar isso aqui, lembra de mim. Eu tô aqui para te ajudar, para fazer o que for necessário para que você faça bons negócios na área de lácteos, que é uma área difícil de ganhar dinheiro. Sim. Né? São produtos que são commodity. Então, o cliente, muitas vezes, ele não vai comprar, mas ele me liga. Rafa, o que você acha? Tô querendo apostar agora no mercado. E você acha que é momento de pôr volume, não é de pôr volume? E aí eu sempre dou uma explanada ali do que está acontecendo com o mercado no momento. E isso fez eu construir ao longo do tempo uma relação boa com o cliente, aquela relação agradável, né? Mas a gente briga muito. Isso, Rafa, só para complementar o que você estava falando, nós mudamos muito hoje. Antes, nós éramos vendedores que tirava pedido. Hoje nós somos consultores de venda. Você não vai contratar um vendedor para sua empresa. Você vai contratar um consultor de vendas. E essa consultoria, eu sempre falo assim, meu cliente tem que pensar em mim como o cara que vai resolver o problema da empresa dele. Sim. Eu estou com um problema na minha empresa, minha máquina está assim, 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 assado, e eu vou resolver. Eu vou dar um caso, um cliente meu aqui comprou do concorrente, ele não comprava meu, mas todo mês eu ia lá, sempre estava lá visitando ele, porque eu vendia um outro produto para ele. Chegou um dia a máquina que ele tinha comprado do concorrente, quebrou a transmissão. Fiquei quieto, falei, tudo bom? E aí, o que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Passou um mês, de novo o mesmo problema. Falei, nossa, que não sei o que e tal. Passou um terceiro mês, a máquina deu o mesmo problema. Eu cheguei com a proposta. Falei assim, não precisa fechar comigo, mas dá uma olhada, pensa melhor. Hoje, tem 10 anos, já trocou todas as máquinas, agora só tem as minhas máquinas. Eu peguei uma oportunidade no Ador dele e entreguei. Rafa, uma frase que eu sempre falo para os meus clientes, e eu queria dizer aqui para todo mundo que acha, vender coisas caras é difícil. Não. Caro é o barato que não traz resultado. Uhum. É você comprar uma coisa barata e ela quebrar e não te dar o resultado que você precisava. Então você vai ter que comprar 2 vezes. E o brasileiro gosta disso, né? E saiu caro. O brasileiro gosta disso, né, cara? Então, esse meu cliente foi a grande experiência, porque ele falou assim, vou comprar a mais barata. Ele comprou a mais barata, mas não deu resultado. Eu sempre brinco, né? As pessoas têm as marcas queridinhas hoje, né? Eu vou comprar a máquina, aí sempre penso no meu concorrente, porque a minha máquina não é tão divulgada. Então, ela é mais opcional, assim, é uma marca sueca, diferente das máquinas americanas, que tem um marketing maior. E aí eu sempre falo assim, quando você pensa em chinelo, você pensa em quê, Rafael? Quando eu penso em chinelo? Baiano. Mas melhor? Eu estou preferindo o pé direito. Essa inquietação que eu tenho que deixar no coração do meu cliente. Eu tenho o meu produto melhor, não preciso falar mal do outro. Eu preciso falar daquilo que eu tenho. E aquilo que é melhor
é o meu ponto de vista, né? Sim. Então, isso que você falava, né? Meu cliente tem um problema no boleto. Eu tenho que resolver o problema dele. E eu resolvo. O meu cliente não pode pensar em problema. Ele tem que lembrar de mim como aquele que traz solução para ele. E isso é muito legal. Sim. Isso é o consultor de vendas, não o tirador de pedido. Não, legal. É que a tua venda é uma venda muito técnica, né? Minha venda é venda de alimento. Ela é uma venda... Ela é técnica também, Sim. porque eu tenho uma área técnica que é a área de food ali, que o cara mede a produção. Se ele tem uma fábrica de pudim, se ele tem uma fábrica de uma panificadora, ele tem que medir ali. Sim. Então eu tenho essa área também, mas a minha área é mais... A minha venda chega a demorar 6 meses. Eu tô com um projeto... Você tá louco, eu ia morrer, cara. E aí você tem que saber administrar o seu fluxo de caixa, né? Porque tem mês que entra muita coisa, tem mês que não entra nada. Por exemplo, eu tô com uma negociação que vai gerar em média 30 milhões de reais. A venda. Nossa. Já tem 8 meses que eu estou na negociação e monta projeto e muda aqui, muda a planta aqui, muda... E qual que foi a venda mais desafiadora que você fez até hoje? Porque todo mundo tem uma história, né, meu? Sim. Eu falo que quando eu cadastrei meu produto numa grande rede aqui, o cara comprou 20 carretas de produto, eu falo, putz, cara, agora eu acho que eu virei vendedor mesmo, sabe, cara? Eu não podia sorrir na frente do cliente, nem falar que aquela tinha sido a maior venda que eu tinha feito. Mas foi difícil segurar a emoção ali, porque eu falava, putz, cara, agora eu acho que eu fui para outro patamar, sabe? Qual que foi a venda mais desafiadora que você fez no agro até hoje? Foi esse cliente que eu falava agora. A empresa, quando eu entrei, minha empresa hoje fez 70 anos. Eu entrei, tem 7 anos que eu estou nessa empresa, e eu já atendia, eu trabalhava na concorrência, e aí essa empresa me contratou para vir para ela. E esse cliente, aqui de Londrina, inclusive, ele só comprava da concorrência. E nenhum vendedor em 70 anos tinha conseguido colocar uma máquina lá. E aí eu tive a oportunidade de apresentar uma proposta. O meu diretor me chamou, falou assim, antes de você ir lá vender para eles, você vai ter que vender para mim. Nossa. E aí fui, né? Usando todos os argumentos. Imagina. Testando, né? Pra ver se estava bom de vendas e tal. Porque tinha o argumento certo, conversar com o cara. Eu tinha 3 anos de empresa, né? E aí fiquei lá argumentando com ele. Ele, não, você tá errado aqui, aqui, aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, mas sabe por que você não vai comprar meu? Ele, por quê? É porque você não tem um desejo. Você tá aqui para me testar. Você não tá aqui para comprar. Você veio para ver os meus pontos errados. Então, por isso que você não compra. Mas tudo bem. Ele falou, não, amanhã você volta aqui para testar de novo. Eu não fui lá. Eu fui direto no cliente e vendi a máquina. Não vendi, aí que entra o grande detalhe. Por que foi difícil essa venda? Porque não entrou parte técnica. Eu usei da expertise e fui pela amizade. Então, às vezes a gente tem que ter a sabedoria de muitas vezes a gente não só na técnica. Eu tenho que mostrar a confiança que o cliente tem. Eu acho que o cliente mais difícil que eu tenho para atender, eu tenho muitos clientes assim. Quando eu chego para vender para o cliente, está num momento de sazonalidade muito forte, eu chego para vender para o cliente e ele fala, Rafael, faz aí o pedido, viu? Você sabe a necessidade nossa, você sabe o momento que nós estamos vivendo. Se você achar que põe um volume maior, põe. Se você achar que não, eu prefiro que a decisão fique na mão dele. Eu prefiro dar a dica e a decisão ficar na mão dele. Exato. Mas sempre. Quando ele me dá a responsabilidade de falar, pode fazer, cara, eu me sinto muito mais pressionado do que o cara escolher o volume. Porque o cliente fala, eu posso comprar 5 ou 10 carretas. Põe aí você. Você sabe o momento que nós estamos vivendo, se der merda, aí que o problema é teu. Daí depois você conserta. Então, eu prefiro falar para ele tomar a decisão. Então, os clientes que eu tenho mais dificuldade são os clientes que mais confiam em mim mesmo. Sim. Porque eu não posso errar. Eu vendo o mesmo produto há 20 anos pro cara. Então, e eu já errei algumas vezes, né? Claro, o produto que eu trabalho é sazonalidade pra caramba. Momentos ele tá muito alto, momentos ele tá muito baixo. Eu tô lá todo mês. Então, eu acho que o cliente mais difícil de trabalhar é esse aí. Mas deixa eu continuar. Aí, qual que era o desafio da venda? Eu tinha que vender a máquina usada dele, que hoje, 90% das minhas vendas envolvem uma máquina que ele já tem usada. Então, eu preciso comprar ela bem e vender a minha bem. Então, é uma compra e uma venda. Então, o que eu consegui? Eu consegui um comprador direto para a máquina dele no preço que ele queria. Beleza. Depois era conseguir a minha máquina no prazo que ele precisava. Segundo passo. O terceiro passo era o preço. E aí consegui a primeira parte, que foi achar uma máquina, um comprador que pagasse o que ele queria. Putz, beleza. Depois achei a máquina do jeito que ele queria, no prazo que ele queria. No terceiro ele chegou lá, então, eu pago tanto. Não, tanto não fecha.
Não, eu pago tanto. Falei, não, tanto não fecha. Aí um dia, liguei, posso ir aí? Ele, pode, vem aqui, pra gente fechar. Vamos lá. Ele falou, o que você acha no meu atendimento? Ele, cara, não, se um dia você quiser sair daí e vir trabalhar para mim, você está contratado na hora. Eu falei, cara, o que você acha da minha apresentação? Não, poxa, sempre bem elegante, sempre bem vistoso e tal, resolve meus problemas. Eu falei, você acha que esse atendimento vale 50 centavos? Ele, como assim? Eu falei, porque o que você está pagando na máquina, eu vou ganhar 50 centavos de comissão. Agora, se você falar para mim que isso é correto, eu vou apertar a sua mão e vou sair daqui e a amizade vai continuar a mesma. Mas se você acha que eu ganhar 50 centavos diante de todo o trabalho de vender a sua máquina no preço que você queria, de achar a máquina que você queria, no prazo que você queria, é esse preço que eu mereço? Vamos equalizar um preço para que eu possa ganhar um pouco e você também fique satisfeito? Aí ele virou para mim e falou assim, Fernando, eu tenho anos de negociação, eu já vi gente apelar para tudo, mas pro emocional é a primeira vez. Vai, quanto que fica bom para você? Eu falei, se ficar tanto eu vou ganhar tanto. Ele, tá bom pra você? Eu falei, tá bom, deu trabalho, mas esse aí já vou ficar feliz. Ele, então tá fechado. É uma relação de confiança. Você falou uma coisa aí, Fernando, que eu queria aproveitar o gancho e deixar de dica pro pessoal. Você mudou de uma empresa que você tinha de concorrente e foi para outra. Outro dia eu tive uma situação que eu fui numa empresa grande aqui de ver apartamento e tal, e a vendedora abordando o assunto do apartamento e tal, falando para mim, ela falou assim, eu falei, eu comprei um apartamento dessa empresa aqui. Ela falou assim, não, mas essa empresa não é a nossa concorrente. O nosso material ele é muito diferente dessa empresa. Cara, mas ela não falou de um jeito superficial. Ela falou mal da empresa mesmo. Ela falou mal. Ela falou, cara... E é a empresa mais conceituada de imóvel em Londrina. Quando eu fui comprar o apartamento, eu me preocupei com isso. Porque a gente sempre se preocupa onde você vai pôr teu dinheiro, né? E isso é uma política que a maioria das pessoas que trabalham na área comercial erram. E ela falou para mim, não, porque esse produto que você comprou aí, o nosso produto ele já é outro nível, tal. Daí nós saímos de lá, eu e minha mulher, eu falei, cara, que coisa feia que a menina fez, né, cara? Falar mal da empresa, uma empresa super conceituada em Londrina, a gente sabe que tem mais conceito do que a empresa dela, tem mais, vamos dizer assim, poder no mercado do que a empresa dela, é uma empresa mais rica. E a minha menina falando mal. Cara, daí na outra semana nós fomos nessa outra empresa que eu falei para ela, ver apartamento. Falei, eu vou dar uma olhada nessa empresa de novo, porque eu já comprei apartamento deles. A menina não tava trabalhando lá. Olha só. Aí, cara, na mesma semana eu fui na Jeep comprar um carro, né, meu? E aí tinha um vendedor lá que ele tinha trabalhado numa outra empresa. Daí eu falei, cara, que legal que você tá aqui, 2, 3 anos, tá vendendo produto da Jeep, que legal, eu gosto. Eu tenho um carro, uma Rampage e tal, da Jeep. E falei, e a empresa que você trabalhava lá? Não, cara, aqueles caras estão ferrados com carro, meu. Os caras, o carro deles está ultrapassado, meu. Empresa japonesa ainda, cara. Nossa. Já viu a empresa japonesa tá ultrapassada, né? Já viu o japonês errar em alguma coisa? Daí, cara, passou 3 semanas, a empresa chamou ele para trabalhar de gerente lá, porque ele era vendedor e era um bom vendedor, chamou ele para trabalhar de gerente. Ele anunciou lá no Instagram dele. Estou voltando, mas agora como gerente. Falei, puta, cara, não existe uma lição maior. Então fica de dica para você que trabalha na área comercial. Cara, nunca fale mal da empresa que você trabalha, do concorrente teu. A gente tem que defender o nosso produto sempre, com os melhores argumentos, falar sobre isso. Mas a gente muda todo dia, cara. Então a gente tem que tomar um cuidado violento, né? Para falar sobre isso. Eu já ganhei uma compra porque eu fui, de todos os vendedores que foram lá na empresa, eu tinha sido o único que não falei mal dos concorrentes. E o cara falou assim, eu vou fechar com você. Ele falou, por quê? Porque todos os outros que vieram aqui falaram mal de você, eu nem sabia que você existia, e isso é uma dica muito boa. Chama neurolinguística. Você nem sabe que o concorrente existe. O teu comprador está ali, ele sabia que você existia, né? Porque você, de repente, é um marketing maior, mas ele não sabia que o teu concorrente existia. Aí você vai lá e fala assim, não, porque o fulano faz isso. Aí, cara, quem que é esse fulano? Aí chega outro, não, porque o fulano... Aí, cara, quem que é esse cara que todo mundo ataca? Eu vou chamar esse cara para conversar. E eu cheguei lá, falei bem da minha empresa, falei bem das outras empresas. Ele falou, cara, todos os outros vieram aqui falaram mal da sua empresa e você não falou mal de nenhuma delas. Cara. Eu vou fechar com você, porque você é o correto, cara. Você vendeu o seu peixe sem precisar atacar os outros.
Então, isso é uma coisa, cara, que eu Ética, vejo né? que grandes caras antigos do ramo cometem esse erro, cara. Juvenil. É um erro grotesco, cara. Falar mal da empresa do concorrente. Amanhã você tá lá. Exatamente. Cara, eu já fiquei sabendo de concorrentes que trabalham na mesma área que eu, que ganham muito mais que eu vendendo um produto inferior. Sim. Né? Entende? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar todo dia. É uma coisa que lá atrás eu já corrigi. Fernando, e quando a gente fala de sazonalidade, eu sofro um pouquinho com sazonalidade, nem tanto, porque na área de laticínio ou na área que eu trabalho, perfumaria, eu trabalho um pouco com laticínio, eu trabalho um pouco com a área de molho de extrato de tomate, eu trabalho na área de queijos, eu trabalho um pouco na área de perfumaria. Existe pouca sazonalidade, tá? Existe uma mudança de tabela na área de lácteos um pouquinho mais, que o mercado fica nervoso. Qualquer coisa que acontece, uma geada, confina a vaca, ela é obrigada a comer ração, daí fica mais caro o leite. Inverno ficava mais caro. Hoje em dia a gente quase não tem inverno, tem 15, 20 dias, então não dá nem tempo de ter o inverno. A hora que o produto começa a subir. Então, assim, eu aprendi a lidar com a sazonalidade, mas não é fácil, porque toda vez que a gente erra, tem vezes que vai chegando agora em maio, igual já era para estar muito frio aqui. Sim. O produto explodia. Agora a gente quase não tem mais tanto frio. Mas assim, eu sofri muito com a sazonalidade. E a empresa também sofre, mas aprendeu a fazer. Como é que você lidar com a área de sazonalidade? Porque assim, o agro é um negócio maluco, né? Muito. Tem hora que tá todo mundo de caminhoneta RAM, no outro dia o cara tá vendendo para comprar um trator. E como é que lidar com isso, cara? Porque eu acho muito difícil, né? Sim, o agro, por exemplo, no governo anterior tava bombando, o governo tava com eles, esse governo parece que... E nós não estamos aqui para falar de política, tem mais um pouco de dificuldade de conversar com o agro, né? Como é que lidar com isso na tua área? Você falou aí da antiga, que antes parecia que estava melhor. Sim, o que aconteceu na época da pandemia? Eu lembro. Quando entrou a pandemia, eu virei para minha esposa, amor, segura, não sei como que vai ser, todo mundo trancado, eu preciso sair para viajar, para vender, tá todo mundo trancado, como que vai ser? E você vê, no alimento, cara, bombou. Nossa. Quem em casa vendendo, nunca ganhei tanto dinheiro quanto... Eu tenho vergonha de falar, porque, você fala assim, você ganha dinheiro com a desgraça dos outros, né, cara? Não. Mas, as pessoas... O investimento foi muito grande na área. Não foi só para você, Rafael. Eu ganhei muito dinheiro nessa época, mas muito dinheiro, assim. Eu tinha cliente comprando 10 máquinas, pagando à vista. Por quê? A nossa empresa tinha uma política que o que você assinava no pedido, a máquina ia levar 6 meses para ficar pronta, daqui a 6 meses já teria subido o preço. A gente mantinha o preço do pedido. Então, nós vendemos muito, eu vendi muita máquina. Mas o que era esse mercado? O que era esse momento no mercado do agro? A China estava comprando muita soja. A soja bateu 200, 210. Cara, eles nunca ganharam tanto dinheiro. Explica aí o que é esse 200, 210. A saca da soja estava a preço de 210. Foi o ápice, né? O ápice, a época do ouro. Então, muitos agricultores fizeram empréstimo, fizeram para poder, no outro ano, aumentar a sua área de cultivo. Sim, sim. Então, eles compraram máquina para poder derrubar a floresta, para poder preparar mais solo. Quem tinha pasto, tirou o pasto para poder fazer soja, porque estava em alta a soja. Só que no outro ano, não aconteceu isso. E aí, a cada ano que passa, vamos dizer assim, a dívida dele está contínua lá no banco. Ele tem que pagar, só que ele não está recebendo mais 210. Hoje, a soja está vendendo a 117. Metade do preço. Nós fechou agora está na época da safrinha, que é o milho. Mas a soja foi vendida agora em março, né, 30/4, que a gente brinca, né, tudo é 30/4, fechou em 117, 120 no máximo ali. Então, houve uma ruptura muito grande e uma falsa ideia de que se manteria aqueles 200. Então, houve uma quebra muito grande. Em contrapartida, o governo não ajudou em nada. Todo ano se libera ali por volta de fevereiro, que é a época que vai se colher a soja para plantar outra coisa, um plano safra. E o que faz nessa época, cara? O que você faz? Então, aí que tá. E aí que eu falei, as vendas são de 6 meses. Eu não atendo, a minha máquina, eu não atendo só agricultura, eu consigo atender a terraplanagem também. E o cliente quer cancelar pedido, acontece isso? Acontece muito, de cancelar pedido, de você estar ali pronto para faturar, e o cliente, não, cancela. Mas, aquilo que eu falei, se você tem uma política correta, se você está ali com o cliente fidelizado, ele não vai cancelar, ele vai manter.
Ontem mesmo eu faturei para um cliente, que até brinquei com ele, é o meu cliente desde o primeiro ano que eu estou aqui. Há 7 anos, todo ano eu vendo uma máquina para ele. E é da mesma choradeira, do mesmo jeito, mas ele compra. Mas assim, Rafa, voltando o foco, a sazonalidade é muito grande no agro, porque ele depende da chuva. No ano passado nós não tivemos uma safra boa, que era para colher ali entre... Esse ano está chovendo bem. Está chovendo bem, mas é para o safrinha. Até a soja deu bom. O bom que a gente fala de uma safra é de dar 180 sacas por alqueire. Teve gente que colheu o ano passado 100. Então quebra. Ele não consegue, o que ele está colhendo, ele não vai pagar a dívida dele. Então tudo isso influencia nas minhas vendas. E aí tem busca apreensão de máquina, porque o cara não pagou, entendeu? Eu achei que era só de carro. Não, máquina também. Não pagou o banco, filho. O banco vai lá e toma. O banco vai lá e toma, né? Cara, são valores altos, né? E aí... Imagina, né? Se toma um carro de 50 mil, uma máquina de 10 milhões, aí 5 milhões, o que o banco não toma, né? No governo anterior, eu vendia aí por mês, vou colocar aí 8 a 9, 10 máquinas por mês. Hoje eu vendo 2. Entende? Então, aí que está o erro do vendedor, né? Quanto custa uma máquina dessa que você vende, Fernando? A média? Ticket média aí de 1.600.000. Então vende 2, 3 milhões por mês de máquina. Mas assim, e aí você fala assim, poxa, ganhei 30, vendi 10 máquinas, faturei lá 33 milhões lá. Poxa, tô bem, né? Não, mas você tem que pensar num tempo que você não vai estar bem. Você tem que viver com a mesma quantidade. Não é subir o seu padrão, né? E, agora estou ganhando mais, vou... Não. É isso que acontece muito com o vendedor. Ele acha que porque esse mês ele foi bem, mês que vem ele pode gastar tudo. O pessoal brinca, né? Você tem um cartão de crédito sem limite. Não, eu tenho limite. É o meu salário. Que se mês que vem eu não pagar a fatura do meu cartão, eu não tenho mais cartão. Tem que ter. E a empresa precisa aprender a lidar com os dois lados, né? Os dois governos ali, né? Eu conversava com um empresário de uma grande empresa que eu conheço regional aqui, e eu falei, cara, você tem um produto, alimento e tal, como é que você lidar com esses dois governos? Ele falou para mim, Rafa, é o seguinte, cara, chega na campanha, tem o deputado de direita e o deputado de esquerda. Eu faço uma pesquisa ali e entendo que aqueles dois ali vão ganhar, porque a pesquisa está falando. Então eles chegam lá na minha empresa e falam, você me ajuda na campanha? Aí eu libero 20 mil para cada um. Falei, eu não liberava, cara. Eu libero só da parte que eu gosto. Ele falou, não, é aí que você se engana. Eu libero 20 mil para cada um. Ó, para ajudar na campanha dos dois. Eu fico bem com os dois lados, cara. Sim. Até isso eu aprendi, cara. Falei, cara, eu fico bem com os dois lados porque, historicamente, há sempre essa mudança no Brasil. E a gente, se a gente for essa oscilação, né? Escolher o lado, a gente, na verdade, seria menos beneficiado, porque o lado que a gente escolhe sempre ganha menos. Então, assim, eu escolho os dois lados, procuro estar bem com as duas políticas para que a minha empresa possa andar. E daí eu falei, cara, eu não faria. Daí ele falou assim, então, você é um cara mais emocionado, né? O meu negócio, ele não pode ter emoção. Eu tenho que estar bem com as duas políticas. Porque, assim, o cliente, ele come nas duas, ele consome produto nos dois governos. Exato. Ele não para de consumir. E o meu cliente, eu queria que fosse só o público A, mas não é. Quem manda no Brasil é classe C, D e E. Sim. Entendeu? Então eu trabalho bem os dois governos ali para eu ter uma tranquilidade, não falo muito de política aqui e trabalho bem os dois governos. Achei interessante a visão, né, do empresário. Você vê o que é a visão do empresário de sucesso, né? Tem empresário que eu chego que ele é totalmente contra a minha ideologia política. E eu vou... não que eu concorde com ele, mas eu não vou ficar batendo de frente com ele. Rafa, eu tô ali para atender um desejo dele. Eu sempre falo, se eu puder falar alguma coisa que fique para vocês, venda é uma coisa muito simples. Você sai de casa com um desejo, cabe ao vendedor entregar esse desejo. É simples. Não tem que inventar a roda. Não tem que inventar a roda. Tem que ir lá falar de política. Não, entrega o que o cara quer. Fernando, e que conselho que você daria pro cara que tá começando a vender no agronegócio? O cara, tá trabalhando com vendas, ele começou a vender máquina agora, começou a vender peça de máquina agora, ou tá na área do agronegócio. Porque eu gosto sempre de trazer material legal para as pessoas, né? Porque eu acho que uma coisa bacana da gente trabalhar e ter sucesso na vida é compartilhar as coisas boas que aconteceram com a gente para que as pessoas tenham oportunidade de ter essa experiência.
E aí, às vezes, as pessoas ficam pensando, mas o pulo do gato você não ensina. Não, a gente ensina tudo aqui. A gente passa tudo, porque a gente já passou dessa fase. De, não vou compartilhar o material, nossa empresa já está andando. Pô, você já é um vendedor de sucesso, isso não vai mudar em nada na sua vida. Não vai mudar. Então, eu gosto de compartilhar bons materiais mesmo. Então, assim, que conselho que você daria para o cara que está começando agora a trabalhar no agronegócio? O primeiro passo é ouvir bem. Saber ouvir a dor do cliente. Isso é o mais difícil, na verdade. É o mais difícil. Porque o vendedor novo, ele quer mostrar que ele tem conhecimento, ele quer falar. E às vezes ele não fala nada. 5 passos. Não existe regra, existe a fórmula mágica da venda, não. Não tem. Para cada cliente existe um passo, um jeito. Mas eu, Fernando, trabalho com 5 passos da venda. Quais que são os 5 passos que eu trabalho nesses longo tempo que eu tenho de venda? Primeiro, eu vou fazer uma venda institucional. Quem que é a empresa que eu represento? Quando você chega, se você falar, eu estou aqui, eu sou do produto laticínio, meu preço é tal, você vai vender? Não vai. Mas e se eu falar qual que é a história da empresa que eu estou representando ao longo desse tempo, o que ela fez? Primeira venda institucional. Depois eu vou fazer a venda técnica. O que é a venda técnica? O que é o meu produto? O que o meu produto tem? O que o meu produto é? Terceiro, a venda comercial. O que é a venda comercial? É o que o meu produto, a técnica dele vai trazer de vantagem para o meu cliente. Olha, e até meu gerente me chamava de vendedor sniper, porque eu precisava fazer menos visitas para poder fechar o negócio. Com um tiro, eu matava a venda. Já teve cliente que deu numa visita eu fechar um negócio. Legal. Tem gente que vai lá e não resolve. Né? Fica gastando... No meu alimentar, muitas vezes é muito difícil fechar o negócio. Então, fica gastando combustível, gastando visita com aquilo que você... Às vezes, com uma venda, eu conseguia fechar. Porque os 5 passos, você fazendo certinho ali, não tinha erro. Então, quando eu faço a venda comercial, eu vou falar daquilo que, tecnicamente, meu produto vai acrescentar no meu cliente. Beleza, fiz a terceira venda comercial, aí vem a venda financeira. Já falei para ele quanto que a minha empresa está no mercado, o que ela representa para o mercado, o que o meu produto tem, o que meu produto vai trazer na vida dele. Quando eu vou falar da quarta, que é a venda de valor, o financiamento, ele já está satisfeito, porque ele já entendeu o que ele vai estar comprando. E o último, Rafael, que é difícil das pessoas fazer, o pós-venda. Cara, eu diria que isso é a coisa mais difícil que tem para acontecer. Porque às vezes eu vou num cliente vender um negócio para ele, cara, e ele fala, você tá querendo me socar produto aqui. E eu falo pro cara, eu te vendo há 20 anos, cara. Você tá maluco, cara? Que eu vou vir aqui e socar um produto. Se eu fizer isso, eu tô consciente do que vai acontecer com o mercado. Exato. Eu tô acreditando que o mercado tá tendo um viés de alta muito grande e que você precisa aproveitar essa oportunidade. Mas assim, aí eu conversei com o cliente e falei, cara, faz 8 anos que eu te atendo, cara. Não era pra você ter esse medo mais, né? Porque eu tô aqui e tal, tenho sucesso no negócio que eu fiz e aí quando você tem sucesso, os vendedores concorrentes falam que você é ligeiro. Né? O Rafael é muito ligeiro, toma cuidado com ele, né, meu? O cliente me falou isso, os concorrentes falam que você é muito ligeiro, né? Mas o que é ligeiro? Aí eu falei pro cara, mas quantas vezes dentro desses 8 anos eu te coloquei num negócio ruim? Exato. Cara, eu não coloco o cliente em negócio ruim. Por quê? Porque eu vou precisar vender para ele o mês que vem de novo. Então, assim, o pós-venda, eu acho, cara, que é o melhor negócio. Porque você vende pro cliente, tira o pedido, vende, entrega. Mês depois você vai lá e fala assim, tudo aquilo que eu prometi no meu pedido foi entregue? Cara, simples. Vai lá, fala assim, ô, fulano, tudo aquilo que eu coloquei no pedido foi entregue? Tá faltando alguma coisa? Aquilo que eu falei do meu produto, ele entregou realmente aquilo que eu tinha te prometido lá na venda? Porque na hora da venda, o vendedor oferece até a mãe, né? Não, porque se você fechar eu te dou, eu faço isso, faço... Cara, e o cliente, ele entende, Fernando, quando você... Eu tenho uma dona de uma padaria aqui em Londrina, que eu, uma época, vendi para ela produtos da minha empresa, sabe? E aí nós tivemos um problema de entrega, porque logística é um dos maiores desafios no Brasil hoje, cara. Se eu tivesse que linkar, o maior problema que eu tenho hoje é logístico. Uma época você está muito bem, outra época a logística fica ruim. Sim. Então, assim, a logística é um grande desafio. Se o meu cliente que estiver me assistindo falar, qual que é o maior defeito do Rafael? É a logística. Não é um defeito meu. É uma dificuldade que todas as empresas têm. Todas, sem exceção. Épocas andam muito bem... E épocas elas têm mais dificuldade. Então, assim, a logística é o maior desafio que eu tenho hoje. Hoje é. Então, assim, essa é uma coisa que eu trabalho diariamente com o cliente. E é uma coisa que eu sofro. E o cliente reclama muito disso. Então, assim, a logística é o grande desafio do Brasil. Eu lembro uma época que teve a época do Covid lá,
que a gente estava crescendo, o Brasil estava crescendo 6% e não tinha logística. Não tinha caminhão para entregar. Não tinha caminhão para entregar. Então eu falava para os meus clientes, o Brasil não está preparado para crescer 10% ao ano. Não está preparado. Se o Brasil hoje crescesse 10% ao ano em alimento e máquina, não tinha caminhão para entregar essa mercadoria. Não tem. Não tem. Então eu acho assim que tem coisas que fogem da nossa mão, mas a gente tem que estar sempre em contato com o cliente para fazer esse pós-venda, explicar para ele. E aí eu fui entregar produto para essa mulher nessa padaria e demorou 20 dias para entregar. Fugiu do normal, a gente entrega em 8, 10 dias. Demorou 20 dias. A mulher meteu a boca em mim, arrebentou lá. Eu falei, realmente a gente teve um problema logístico e tal, tá tendo. E eu fui na padaria, um dia na padaria dela e pedi um pão com mortadela, aqueles grandes assim que você come com queijo e tal. Cara, demorou 25 minutos para chegar o produto. Eu pedi, marquei no relógio e era um horário aleatório, tinha 5 pessoas na padaria. Aí eu chamei ela, falei, vem aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. 25 minutos é igual demorar 25 dias para te entregar, para você fazer um pão com mortadela lá no fundo. Então você vê o que é o problema de tempo. Exato. De entrega. Eu falei para cliente. Você fez uma comparação que eu faço muito hoje. Porque hoje tem cliente, esse cliente mesmo que eu faturei a máquina ontem, falou, nossa, mas lembra que eu fui o primeiro que comprou com você? Que ele foi meu primeiro cliente, o primeiro que eu vendi, né? Paguei tanto lá atrás, olha quanto que tá. Eu falei assim, sim. Quanto que você pagava no diesel lá naquela época? Era 0,99, lembra? Olha quanto que tá o diesel hoje. É exatamente isso. Às vezes as pessoas querem, porque eu comprei lá o ano passado e... É muito legal, tem um cliente que eu vendo que ele tem mina de ouro. Lá em Mato Grosso. Só que ele compra comigo aqui no Paraná, ali em Jacarezinho. E aí ele não faz conta, você entra na sala dele assim, não tem computador, não tem nada. Só aquelas calculadoras que sai aquele papelzinho, sabe? Uhum. E aí eu cheguei lá para vender para ele ano passado, e ele falou assim, quanto que tá a sua carregadeira lá? Eu falei, dá para fazer tanto. Aí ele, nossa, mas ano passado eu gastei 2 quilos de ouro para comprar, esse ano com 1 quilo eu compro. Faz o seguinte, me dá 2. Ele não quer saber o preço, ele quer saber em gramas de ouro. Ele faz essas contas. Então, se o produto dele está em alta, e é isso que, falando da sazonalidade um pouco ainda, quando a soja estava em alta, nós vendíamos muito, porque o produtor estava ganhando bastante e ele comprava bastante. Agora, ele está ganhando pouco, ele compra pouco. E assim é o mercado seu também. Se está faltando... Por exemplo, você acha que vai ter todo final de semana, vai ter brigadeiro? Se o cara não tá... se o cara não tá ganhando bem, não vai ter brigadeiro todo final de semana. Um tempo chuvoso, tempo que tá aqui em Londrina gostoso, não vai ter brigadeiro, porque ele vai preferir comprar a carne, que também tá cara. Sim. Vai cortar o supérfluo, né? E esse governo, ele trabalha muito bem isso aí. Eu acho até, é uma crítica que eu faço ao governo anterior, que a gente tinha, que eu gosto, né? O governo Bolsonaro, eu gostei muito do governo Bolsonaro. Mas assim, eu acho que o governo de direita ele tem um grande desafio. É trabalhar bem esses produtos. Leite, açúcar, óleo, carne, arroz e feijão. Porque o que a gente vê? Me corrija se eu estiver errado, tá, Fernando? Pode me corrigir aqui. O programa é para isso mesmo, pra gente discutir. Eu não estou fazendo uma crítica, nem falando que do governo de direita e esquerda, mas estou dizendo que é uma coisa que esse governo faz muito bem. É entregar esse produto barato para a população. E aí, cara, a gente perde voto, né? A direita perde voto e a esquerda trabalha melhor. Isso é um desafio que esse governo anterior tem. E se entrar no próximo governo de direita, aprender a trabalhar melhor esses produtos, sabe? Ter uma facilidade de trabalhar melhor. Porque o que a população classe CD entende? Nesse governo eu tô mais tranquilo, esse produto é um pouquinho mais barato, que é o que eles precisam para viver. E a gente tem que entender isso. Que é a dificuldade deles. Então, eu acho que um desafio para esse governo anterior é fazer isso. Conversar mais com essa classe. Conversar um pouquinho mais com essa classe. Já conversa, promete muitas coisas, entrega, mas esse vamos dizer assim, um papel do básico bem feito que a gente não conseguiu fazer ao longo dos anos ainda. Sim. Para esse governo. Mas né? Eu falo isso, vamos trazer isso para a área de vendas. Você tem só clientes grandes, super grandes, atacadistas? Não. Você não tem sua padaria ali que compra. E eu não posso beneficiar ninguém. Exato. É o mesmo preço. Você consegue fazer Não. Às vezes um Max atacadista lá, um grande da região, você consegue até fazer um preço por causa do volume que ele está comprando. Mas nós temos que atender da mesma forma. Eu atendo o seu Joaquim, que tem um alqueire de terra,
para o cara que tem 100 mil alqueires de terra, que comprou 90 milhões de fazenda daqui para Curitiba. Eu atendo da mesma forma. Sim. Atendo a Coamo da mesma forma. Eu tenho que dar o mesmo atendimento. Eu tenho que me colocar da mesma prontidão. Dá um exemplo que hoje acontece muito. A gente não valoriza quem está do outro lado. Hoje, sim, a era digital... vou fazer tudo por telefone. Eu não sou. Eu sou da época da antiga. Eu também sou. Deixa eu contar um caso bem legal. Eu estava com um cliente, estava cotando com um concorrente, 6 meses falando com o vendedor. Ele nunca tinha visto o vendedor. Ele me mandou mensagem num dia, no outro dia eu fui lá na fazenda dele, lá em Ortigueira. Eu sou muito a favor disso também, de conversar com o cliente, esse negócio de ficar falando por telefone. Não. Uma vez, na época do Covid, a gente ficou muito tempo sem visitar. Cara, o cliente brincou comigo, ô vendedor virtual, quando você vem me atender? Cara, eu fiquei tão mal, cara. Exatamente. Eu falei, cara, eu não tô te atendendo porque você falou pra mim que não ia estar atendendo presencial. Eu falei, não, eu voltei mês passado agora. Eu falei, cara, vou aí agora. Porque eu não gosto, cara. Eu gosto de ir lá conversar com o cliente e eu sou raizão. Eu também. Por exemplo, toda quarta-feira eu vou pra Maringá atender meus clientes. Isso há 20 anos. Então... É fato que o cliente, muitas vezes eu vou lá, sim, e o cliente fala assim pra mim, Rafael, eu já sabia que você vinha aqui hoje. Exato. Então, segunda-feira eu vou numa cidade, quarta-feira eu vou... E o cliente espera. Sim. Quando você tem essa... Você tem a rotina, essa rotina, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que muitos vendedores não têm ideia do valor disso. Do presencial. Do presencial, de ir lá conversar com o cara. Cara, os meus vendedores, eles atendem os clientes. Né? Atendem a maioria dos clientes de varejo. Só que eu tenho contato dos proprietários dos supermercados. Então, às vezes, eles vão lá vender um produto. E é um momento de sazonalidade. O produto está disparando. E aí eles não conseguem lá negociar com o comprador. Porque o comprador não entende, às vezes, isso. Aí você tem que... Aí eu ligo pro proprietário e falo pro proprietário do mercado, esse momento é um momento de sazonalidade. Tá subindo muito produto. Pode pôr carreta. E o cliente fala, põe, Rafael. Então, assim, essa relação é uma relação de confiança. Exato. Que eu construo com o cliente para que nessas horas a gente aproveite a oportunidade de trazer bons negócios para o cara. Exatamente. O cara aproveitar. Não é vender o que você quer vender, mas o que o cliente precisa. É o que o cliente precisa. Aí, fui lá, fiquei o dia inteiro com ele, almoçamos e tudo. Aí ele falou assim, eu falei assim, se você quiser, amanhã a gente dá um pulo aqui em Curitiba, já estava em Ortigueira. Eu levo você em Curitiba, e vamos dar uma olhada na máquina. Ele... Mas você vai fazer, você vai dormir aqui ou você vai voltar para Londrina? Eu falei, não, durma aqui. Ele, mas você trouxe roupa? Eu falei, não, compra uma cueca ali e já durma aqui no hotel. Amanhã eu tô com a mesma roupa. Fiz muito isso já. Dormi, no outro dia peguei ele de manhã cedinho, levei lá em Curitiba, voltamos. Ele falou, Fernando, pode fazer o pedido que eu vou assinar. Fiz o pedido, assinou. Cara, Aí ele tirou a foto, ele falou, o que é isso? Ele falou, eu vou mandar pro vender concorrente, porque há 6 meses eu tô falando com ele e não vi ele. Você, em um dia que eu te mandei mensagem, no segundo você estava aqui, no terceiro te fechou. Eu acho muito legal. Esse compromisso que o vendedor... Nisso. Compromisso. Você tá lá, olho no olho, apertar a mão, ser presente, né? Não seja um vendedor virtual, né, meu? Exato, um tirador de pedido, mas seja ali presente, esteja com o seu cliente, para poder o cliente confiar em você, ter essa confiança, essa relação de confiança com o cliente. E você é um cara que tá sempre bem alinhado, né, Fernando? Eu vejo, eu acompanho teu Instagram, você sempre tá do mesmo jeito, cara. Barba feita. Eu falo que isso são coisas importantes que a gente esquece no dia a dia, sabe, cara? Eu fico muito triste quando eu vou num comércio, cara, uma pessoa vem me atender feia. E quando eu digo feia, eu não tô dizendo de aparência. Não. É uma pessoa que, a minha mulher, cara, ela é impecável pra fazer isso, cara. Ela é impecável. Ela sai de casa e fala, meu cliente pode reclamar de tudo, menos que eu não tô bonita. Exato. Entendeu? Inclusive, bonita a camisa sua, gostei da sua camisa. Parece que a gente vai cantar? A gente vai cantar depois? Vamos cantar junto hoje. Bom gosto. Mas a minha mulher fala muito sobre isso. O cliente pode reclamar de tudo. Que eu tô hoje mais bravo, mais cara fechado, mas nunca que eu tô... Porque eu tenho que levar uma experiência boa pra ele. Entendeu? Sim. De uma pessoa agradável que tá ali, não com cara de sono, não com cara de... Que tá mal, um rosto aí saudável. Aí você vai conversar com o cliente e tá assim... tá morrendo ali, né, cara? Bocejando. Então, assim, eu falo que quando isso acontecer, quando eu começar a ir pro cliente triste, cara, é hora de eu parar. Sim. Entendeu? É hora de eu me aposentar, não gosto mais da profissão. Cara, ontem eu fui pra Maringá quarta-feira e daí um cliente falou pra mim, você podia voltar aqui amanhã? Eu queria fazer uma reunião com você e tal. Não é da minha rotina. Tudo que sai da minha rotina eu fico meio assim. Falo, amanhã eu vou ter que voltar. Cara, mas falei, não, claro, eu tô aqui pra te atender, né, meu? Ixi, quantas vezes já dormi em Curitiba? Maringá, é 80 quilômetros, mas eu durmo lá pra no outro dia estar melhor. Porque isso é entender, eu fui lá na quarta-feira e o cliente, eu vi que o cara não tá legal.
O cara não tava legal. Falou, Rafa, hoje eu tenho uns negócios pra fazer aqui, umas reuniões chatas pra lidar aqui. O cara não conseguiria pensar em pedido, em cadastramento de produto hoje. Você pode voltar aqui amanhã? Cara, você entender o momento do cliente é um negócio massa. Sim. Porque você fala, primeiro, ele criou um compromisso com você. Se ele te Sim. mandou voltar amanhã, ele tá interessado. Exato. Ok? Senão ele falava, nem precisava, não quero esse mês. E eu não dormi lá, em Maringá. Voltei pra casa, 100 km, retornei. Falei pro cliente, vou voltar pra casa, amanhã eu volto aqui. E voltei lá no outro dia e fizemos excelentes negócios ontem. Então, assim, esse compromisso, essa disponibilidade, eu acho que gera muito negócio. Ô, Fernando, e pra encerrar, a última pergunta aqui, o bate-papo tá super legal, você é um cara descontraído pra caramba, né? Super legal, eu acho que é do ramo mesmo, sim, a gente vê quando a gente começa a conversar com o cara fechadinho ali, não é do ramo. Ele caiu no ramo, né? Mas não é do ramo. Tá ali por causa do dinheiro. Tá ali por causa do dinheiro, né, cara? E toda vez que você tá só por causa do dinheiro, o negócio não vai, né, cara? Você não sai de casa. Nem sempre a gente ganha dinheiro com venda. Eu assim, cara, eu me surpreendo a cada dia. Tem dia que eu falo, eu vou sair de casa hoje, eu não vou fechar negócio. Acontece. Cara, se tem uma coisa que eu não tenho é crença. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos na área de venda. E para você que está aí trabalhando com vendas, fica essa dica. Não tenha crença. O que é ter crença? Isso aqui não vende. Cara, isso aqui é ruim. Isso aqui nunca vai vender. Eu peguei isso aqui para vender, mas não é legal. Esse cliente que nunca compra. Não, eu tenho um gestor meu que ele fala assim, nossa, você está indo de novo lá nele, mas ele não compra. Ele vai comprar um dia. E aí quando eu tiro o pedido, nossa, você vendeu pro fulano. Você não falou para mim não visitar, mas eu acredito no cliente, eu tenho que ir lá. Eu acho que isso, cara, é uma grande sacada para você que está começando o negócio. Cara, não existe. Eu tava indo com um sócio meu um dia num cliente vender uma lentilha. Aí o cara falou, faz uma proposta de lentilha pra mim. Eu não consumo muito lentilha. Mas no final do ano, que o povo tem mania de falar que traz dinheiro. Enfim. Aí o cliente falou, faz uma proposta de lentilha pra mim, de 200 caixas. Daí meu sócio olhou, acho que ele não come lentilha. Ele falou, mas lentilha não vende. Aí eu dei um pá embaixo da mesa nele assim. Eu falei, cara, você acha que ele estaria pedindo pra você 200 fardos e você não vende? Ele tá olhando no computador dele que vende, cara. Então, não existe esse negócio de que não vende. Às vezes você tem um produto, você começou a trabalhar com comércio, tudo vende. Só que tem um público certo, tem um momento certo para aquilo. Então, assim, venda é crença. Se você tem uma crença negativa, você não é do ramo. Esquece, você não é do ramo. Entendeu? Venda é crença, é acreditar que aquilo que você tem na mão é aquilo que vai vender. Eu vejo pessoas vendendo produtos tão específicos na internet que eu compro. Exemplo, outro dia eu vi a mulher vendendo uma correntinha que você olhava lá dentro e tinha uma foto do seu cachorrinho que morreu. Eu falei, cara, olha que produto top. E aí eu cliquei lá no Instagram para olhar, só tinha aquilo. E aí eu vou pra casa pensando, cara, essa mulher vive só disso, cara. Ou esse cara que tem essa empresa, o cara só vive disso. Daí eu olhei lá, eu fui entrar pra ver, pra comprar. Tinha mais de 1.000 vendas naquele mês. Falei, cara, um produto que é R$200 pra você comprar. Olha. R$180 era o produto pra entregar, R$200. 1.000. Ela vendeu 200 mil desse produto por mês. Então assim, não existe esse negócio de que não vende. Tudo vende. Vendas é crença. E você não pode ter crença negativa se você quiser trabalhar na área comercial. Fernando, para a gente finalizar, o que você enxerga o futuro do agronegócio brasileiro? Pensando no momento agora e pensando o que vai virar. Porque o Brasil é um país fera nessa área de agronegócio, né, cara? Falam que a gente podia alimentar o mundo 50 anos com a produção que a gente tem aqui de grãos. De grãos, né, cara? O que você enxerga do futuro do agronegócio? Dá uma visão para nós geral do que vai acontecer com o agronegócio, até para as pessoas que estão assistindo. Sempre vai ter um fazendeiro. O meu público é um público de 35 para cima. Sabe, cara? Então, assim, tem muita gente que quer saber dessa área, tem muita gente que deve assistir Globo Rural no domingo aí, né? Então, fala um pouquinho para nós do que você espera do agronegócio para a gente finalizar. Rafa, o que você enxerga, né? O mercado hoje do agronegócio, ele é o mercado mais instável que tem. Eu brinco que os jovens hoje ficam falando tudo de criptomoedas, bolsa de valores. O agronegócio já arrisca há muito tempo. Bem raiz, né, meu? Porque ele planta, depende de Deus, da chuva, ele depende de sérios fatores que não estão no poder dele de que dê certo aquele negócio, né? Então, hoje, o agronegócio, ele está, vamos dizer assim, estável, Rafa. Eu não vejo uma projeção grande por causa do ano da eleição.
Nós, hoje, o meu mercado, ele depende muito do fator de quem vai entrar no próximo governo. Porque pode mudar, como pode retrair mais ainda. Como houve a retração, né? Retraiu agora quando entrou esse governo. Se ele continuar, pode retrair mais. Se entrar o próximo, eu acredito que vai voltar a grande abundância que era lá no governo anterior. Então, o que eu posso dizer é que depende das eleições, Rafa. Infelizmente, hoje nós estamos aí, agora com essa questão da aprovação das escalas, aí, tudo isso que está se mexendo, eu não sei como vai ser. Mas o que eu espero é que o ano que vem seja melhor do que está sendo esse ano. Esse ano a gente está, vamos dizer assim... Patinando um pouquinho. Vamos dizer assim, estamos fazendo o básico. Né? O agro está indo naquilo que necessita para poder... Para o momento, né? Para o momento. Não é, como eu falei, esse cliente comprou 3 fazendas daqui em Curitiba, comprou, porque tem clientes que estão desistindo que vê que não faz conta. Quem não está desistindo do agro? Quem precisa pagar para preparar o solo e precisa pagar para colher. Porque tem agricultor que ele não tem a máquina para o plantio e não tem a máquina da colheita. Então ele precisa pagar alguém para plantar e precisa pagar alguém. Ele só tem a terra. Essa pessoa está vendendo a terra. Agora, quem tem as máquinas e a terra, tá bem. Tá pagando as contas. Tá conseguindo... Pagando as contas. Agora, quem precisa pagar para plantar, precisa pagar para colher, não paga a conta. Não fecha a conta. Então, eu espero que o ano que vem a gente possa ter, com essa troca de governo, ou mantendo o governo, uma melhora aí para... A briga tá boa, hein? A briga tá boa. Legal. Fernando, obrigado. Eu que agradeço. Poxa Pessoal, vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, o link tá ali embaixo. Acompanha todo o nosso material ali. A gente faz um material sempre disponibilizando coisas boas para você que tem trabalha na área comercial, que tem equipe, que, enfim, vende alguma coisa. E queria te agradecer, Fernando. Obrigado por ter vindo aqui, por ter disponibilizado esse tempo para nós aí. Eu acho que você é um cara referência nessa área que você trabalha. Porque eu nunca trago o cara que se aventurou. Entra aqui, trabalha faz 2 anos no ramo, né? Então, você tá desde 2009 no ramo. Nós estamos falando aí de 17 anos que você trabalha nesse ramo, né? Então, é um cara que ele já tem bagagem para poder falar para nós, tem propriedade para poder falar para nós sobre o material que ele falou. E podem mandar perguntas aqui, depois acompanha o Fernando também. Nós vamos deixar o link aqui do Instagram dele, se vocês quiserem acompanhar. Ele é um cara cristão, eu procuro também sempre trazer caras cristãos que são da mesma linha que eu venho, né? E por isso que a gente faz o programa, porque a gente quer compartilhar coisas boas com as pessoas para que eles possam desenvolver a área profissional e comercial na área deles. Então, assim, Fernando, obrigado mesmo. Eu que agradeço, dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, e meu Instagram vocês vão encontrar bastante coisas religiosas. Meu Instagram eu uso mais para isso, não tanto para a vida profissional assim, mas lá tem bastante palestras minhas lá falando desse Deus maravilhoso. Gente, obrigado, boa noite e até a próxima. Grande abraço.